Fala rapaziada, tudo certo? Como prometido no vídeo que eu falei sobre o Arilson e o Rodrigo Gelado, as duas primeiras contratações do Coritiba para a temporada de 2024, venho aqui para falar sobre o terceiro reforço do clube. Bora entender quem é o Vini Paulista e como ele atua. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Vini Paulista é um meio-campista de 22 anos, mas nem sempre ele foi, tá? Isso porque quando ele foi contratado pelo Juventude, ele foi anunciado como um atacante nas categorias de base do Grêmio e no Grêmio B, onde ele estava antes de se transferir para a equipe de Caxias. Ele era realmente um atacante de beirada, que podia fazer em alguns momentos a função para atuar no centro do campo. Mas no Juventude, nessa temporada, ele foi peça fundamental na equipe, que foi vice-campeã da Série B e que conseguiu o acesso para a elite do futebol brasileiro. Mas também nem sempre foi assim. Isso porque o Vini Paulista, no início desse Brasileirão, ele em muitos momentos nem era relacionado para as partidas. E quando era, em muitos jogos também nem entrava. Titular, nem sequer nas mãos do técnico Pintado, que iniciou o Brasileirão pelo Juventude. Mas no meio dessa temporada, quem veio foi o Thiago Carpini, treinador vice-campeão paulista pelo Água Santa e que assumiu o Juventude no meio do torneio. E com o Carpini, num primeiro momento, ele também, apesar de ter sido relacionado mais para as partidas, ele não foi o titular. Mas em junho, numa partida contra o Sport, em que o Juventude perdeu, inclusive, por 3-0, ele entrou no jogo e entrou muito bem, cara, na segunda etapa, sendo bastante participativo, conseguiu melhorar a equipe do Juventude. O Carpini percebeu isso e na partida seguinte, contra o Londrina, 6 dias depois, colocou ele para ser titular, para atuar fora de casa contra o Londrina. E ele fez o gol da vitória da equipe, o 2-1, em cima da equipe do estado do Paraná, né? E depois disso, o Vini não saiu mais da equipe, se tornou um titular indiscutível. Em muitos momentos, o Juventude atuava com duas linhas de 4, num 4-4-2. Ele fez a função nesse centro do campo. Quando o Juventude jogava com 3 meio-campistas, nesse 4-3-3, ele atuou principalmente pelo lado esquerdo. Então ou ele fazia dupla com o Jadson ou com o Jean, ou o Juventude atuava com os 3 no meio-campo, né? Foram os três peças principais aí do centro do campo, do miolo aí desse meio-campo da equipe do Juventude, do Thiago Carpini. Ele foi peça muito importante, realmente conseguiu ser um cara fundamental no time para essa arrancada do Juventude que conseguiu o acesso. Terminou o Brasileirão com 28 partidas, 1 gol e 3 assistências. E já que eu comecei a citar números, né, do Vini Paulista nesse Brasileirão, eu queria entrar no mérito das estatísticas para mostrar para vocês qual é, a gente já consegue ter uma percepção, né, quais são as principais características ou onde o Vini Paulista de fato se destaca, né? E a gente pode perceber que ele foi o líder em desarmes do Juventude nessa Série B. Em média, 2,5 desarmes por jogo. Foi o quarto melhor no campeonato nesse quesito. Teve também 4,5 bolas recuperadas por jogo, é um bom número. Para fazer uma comparação com o Arilson, o outro volante contratado pela equipe, o Arilson teve cerca de 6,2 bolas recuperadas por jogo. 4,4 disputas de bolas vencidas por partida, o Arilson teve 4,9 e 4,1 duelos ganhos pelo chão. O Arilson teve 4,2. 83% de acerto no passe do Vini Paulista nessa Série B e o Arilson teve 85%. Então a gente consegue perceber que os números são bem parecidos, são bem similares. 2 volantes que se destacaram nessa Série B e 2 volantes que estão chegando para a equipe do Coritiba para a temporada de 2024. E para não ficar só nos números, né, vou contar para vocês
O que eu percebi do jogo do Vini Paulista nesse Brasileirão? Na última partida, no último jogo contra o Ceará, em que o Juventude conseguiu chegar à segunda colocação, ele atuou aberto pelo lado direito num 4-3-3, tá? Mas de resto foi realmente como meio-campista, como um volante. E assim, ele se caracterizou bastante, além disso, que a gente citou, né? Um jogador com muita pegada na marcação, que tem um bom passe, é claro que poderia ser um pouquinho melhor. O Arilson tem uma média um pouco melhor do acerto do passe e ele tenta mais o passe do que o Vini Paulista. Então eu acho que ele poderia melhorar um pouquinho mais, não só no acerto, mas também nas tentativas. Só que o Vini, cara, é um jogador com uma mobilidade muito maior que o Arilson. Natural por ser um atacante de beirada de origem. Então ele pode cair pelo lado esquerdo, pode cair pelo lado direito. O mapa de calor do atleta nessa Série B comprova exatamente isso, né? Como ele percorre o campo todo, apesar de ter uma preferência maior de cair um pouco mais pelo lado esquerdo. É um meio-campista que corre realmente o campo todo, que vai da sua até a área do adversário, que pode aparecer dentro da área para finalizar. Sem dúvida, eu não vou aqui ser injusto, ele não é um primor técnico, é longe disso, não é um jogador para resolver, esqueça isso, até porque na Série B dificilmente tem esse atleta, né? Mas é um jogador para agregar, para ajudar. Imagino, né? Ele foi anunciado como um meia. Imagino que ele possa fazer a função, principalmente no 4-3-3, jogando pelos lados, como em alguns momentos ele atuou como Juventude. Não como o primeiro homem de meio campo, até porque o Arilson veio com essa função e é esse cara, apesar também de alguns jogos ter tido liberdade pelo Criciúma. Eu acho que os dois podem atuar juntos, acho que Vini Paulista e Arilson podem jogar juntos. Foi um jogador que realmente se destacou nessa Série B, foi um nome muito importante. O Juventude queria a renovação do atleta, mas o Vini, imagino, tá? Não é informação, é opinião, que sabendo do interesse do Coritiba, decidiu não renovar. Aí você deve estar se perguntando, pô Vini, mas cara, um atleta que ia jogar a Série A do Campeonato Brasileiro decidiu ficar na Série B para jogar com o Coritiba? Todo mundo sabe que o projeto do Coritiba, a médio e longo prazo, é bastante atrativo, né? E com esse modelo de SAF, apesar do resultado negativo de ter caído para a Série B, a gente sabe que o Coritiba está aos pouquinhos se estruturando novamente. Então eu imagino que esse projeto tenha atraído o Vini Paulista, até porque é um jogador novo, de 22 anos, e o Coritiba também pode ter um preço de revenda lá na frente, né? Então eu acho que isso pode ter sido uma forma de atração. E se o Coritiba fizer uma boa Série B esse ano, no ano que vem ele já tá na Série A, cara. E o Vini com 23 anos, 23, né? Pode jogar na elite do futebol brasileiro. Então, é uma boa contratação, mas não é um atleta para resolver. Mas eu acho que ele pode agregar. Acho que ele tem capacidade para ser titular, principalmente com as iminentes saídas de Andrei e Bruno Gomes, né? Acho que se o Coxa for atuar com dois volantes, eu acho que pode ser sim Arilson e Vini Paulista. Se for atuar com três meio-campistas, Arilson, Vini Paulista, talvez um meia que joga um pouquinho mais à frente, com um pouco mais de refino técnico. Enfim, é mais uma opção aí pro elenco. Pode ser sim um cara para render e para ter boas partidas aí no Coxa na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.